Olá, galera! Estou aqui no meu canal Estudando História, o canal do conhecimento. O tema hoje é sobre dicas de história para o Enem. Bom, primeiramente é importante saber quais são os principais conteúdos que caem em uma prova do Enem. O que eu tenho para dizer para vocês? Os principais conteúdos bem assim, ó, pega história contemporânea, Brasil colonial ali um pouco, o período do Brasil, né, o período do Brasil República, é um período também que cai bastante questões, e o mundo contemporâneo, como eu falei, né, no mundo contemporâneo, né, a idade contemporânea cai bastante, algumas coisas assim da Idade Antiga, né, algumas também da Idade Média, mas o foco principal fica na Idade Contemporânea, tá? E na questão um pouco do Brasil colonial, tá? A questão também da questão da... Hoje, agora, é um tema que passou a ser bastante importante dentro do Enem, é a questão da África, né? O continente africano, o antes da colonização, tanto das Américas como da África, também é muito importante. Eu tenho todos, isso que eu falei aqui, né? Da maioria aqui eu tenho vídeos, aulas, tá? Sobre esses assuntos. Os assuntos principais que caem no vestibular, né, no Enem, eu tenho aqui nos meus vídeos, aulas que vocês poderão estar acompanhando. Eu deixarei links aqui dos principais vídeos para que você possa acessar. Então vamos lá para dicas que eu quero passar para vocês, para que vocês possam fazer uma excelente prova de história e, se possível, até gabaritar a prova de história, sim, tá? Então prestem bem atenção. Mas antes que eu comece a dar essas dicas para vocês, eu peço aqui uma colaboração ao meu canal, uma colaboração espontânea. Quero deixar bem claro que é espontânea a esse meu canal do conhecimento. Eu estou deixando aqui a chave do Pix, aqui na descrição do meu vídeo, a chave do Pix, tá? Para quem puder colaborar. Quem não puder colaborar, já está colaborando, compartilhando, né, o meu canal, compartilhando os meus vídeos, dando like, divulgando aí o meu canal, você já está colaborando. Bom, vamos entender a divisão da história pegando dentro do conceito ocidental, né, que dividiu nessas questões, né, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tá. Vamos entender que vamos pegar assim, ó, Idade Antiga, escravidão. Quando se fala da escravidão da Idade Antiga e se fala depois da escravidão moderna que houve nas Américas, há diferenças, há semelhanças e há diferenças. Há semelhanças, sim, mas há diferença. Não. A escravidão antiga, ela poderia ser por dívida, uma derrota de um povo numa guerra. Assim foi o Império Romano, por exemplo, que dominou muitos povos, e os povos que ele dominava, eles, né, grande parte dos povos ele escravizava. Tá? E também escravidava aqueles, mesmo sendo seus próprios cidadãos, mas que estivesse devendo, né, fosse por dívidas,
ou por algum crime, delito cometido, era motivo de se tornar escravo. Mas a escravidão não era assim para sempre. Ele poderia vir, o escravo poderia vir a ser livre, né? A se tornar livre. Tá? Ah, a escravidão moderna, tá? Ela tem aspectos bem diferentes aí, galera. Bem diferente mesmo, tá? Eu quero deixar bem claro. A escravidão moderna, ela se dá no primeiro momento, que a gente pegar essa escravidão moderna, com a colonização da América, das Américas aqui, né? Quando Cristóvão Colombo se depara aqui com o continente né, com o chamado novo continente, que de novo não é novo, porque já tinha aqui os nativos presentes na América, então não tinha nada de novo. No momento que há esse contato, depois passa a haver colonização, tudo mais, há, primeiro momento, a escravização dos índios. Os nativos são os primeiros escravos. Posteriormente, por questões que não tem nada a ver com a questão que o índio era preguiçoso, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, o índio não tinha nada de preguiçoso, o índio era um grande trabalhador dentro da sua cultura, ele caçava, pescava, não tinha nada de, né, produzia cerâmica, né, então o índio não tinha nada de preguiçoso. Tá? Vamos tirar esse mito da preguiça. O índio, nativo índio, né, conhecia o seu território. Quando o índio era caçado para ser escravo, e quando ele fugia, ele sabia para onde fugir e sabia como fazer uma armadilha para pegar os seus perseguidores, seus caçadores, né, os caçadores de escravos. Dava mais trabalho. A outra questão tem a questão da igreja, que a igreja, né, pegando a igreja a espanhola, né, a igreja católica, principalmente vindo da Espanha, né, há interesse na catequização dos índios, mas agora nós vamos entender por que a opção pela mão de obra africana. Primeiramente, tá, os afros, né, os afrodescendentes, tinham um domínio na África no setor agrícola, sabiam mexer na terra. Isso era muito positivo. Mas, sabiam mexer na terra. Mas os europeus não iam chegar lá pegando, né? Entrando, invadindo. Não era lá. Como é que os europeus iam chegar lá entrando no interior da África? Né? Iam correr risco né, de guerras que levariam, né, muitos dos seus exércitos, apesar de ter, né, arma de fogo, canhões, mesmo assim, entrando num território desconhecido, a tendência era sofrer muitas perdas e até derrotas. Mas o que acontece na África? Nós temos que entender que a África, antes do ter contato com os europeus, ela vivia a era que Roma antiga viveu. Ou seja, na África, os grandes reinos que conquistavam outros povos, dominavam terras, eles escravizavam os povos vencedores, e aquele escravo, né, aquela povos que perdiam a guerra, tribos, reinos que perdiam a guerra, eles viravam escravos, mas também poderiam vir a ser livres depois. Né? Então tinha escravidão por dívidas também, e tinha essa escravidão simplesmente por ter perdido a guerra. Tá? Então o que acontece? Já há essa questão de escravidão. É claro que, apesar de haver essa questão da escravidão, ela é diferente do que vai ser a escravidão proporcionada pelos europeus. Tá? A escravidão que tinha lá, essa escravidão da África, dos povos dos reinos que venciam a guerra, ela não era hereditária. Um filho de escravo poderia se tornar livre, poderia nascer livre. Diferente
da escravidão que houve nas Américas, onde o filho de escravo o filho de escravo era escravo. Assim era por geração a geração. Diferente, tá? Tem essa diferença. Os europeus, quando viram que precisava uma mão de obra imensa, e tinha um problema esse com nativos indígenas, ainda tinha a questão da igreja, né? Tinha o problema esse dos nativos indígenas na questão que eles fugiam, sabiam para onde ir, dava mais trabalho, e a questão da igreja, queria catequizar eles. E os nativos indígenas não tinham domínio de plantação como tinham os africanos. Quando os europeus percebem que grandes reinos que ganham guerras escravizam outros reinos que perdem, eles vão lá para fazer comércio com esses reinos. Sabe o que vai acontecer na África? A África vai parar no tempo e vai, né, vender, vai fazer guerras para vender para os europeus. Então os europeus compravam os escravos da África, vinham aqui para a América, vendiam, né, os traficantes vendiam para os fazendeiros, os fazendeiros, né, os fazendeiros vendiam o açúcar para os traficantes, os traficantes de escravos iam para a Europa, vendiam o açúcar que era produzido aqui, né, no Brasil, tudo mais, vendia lá e comprava na África. Tá? Começou um comércio triangular nesse período aí do Brasil, que está no Brasil colonial, né? É o comércio triangular de escravos, onde o açúcar, né, circula dessa maneira, né? Com a mão de obra escrava, onde o fazendeiro compra o traficante escravo compra dos grandes reinos da África o escravo, vende para o fazendeiro vende o açúcar e o traficante de escravo vende na Europa o açúcar e depois vai para a África de novo comprar escravo. É o comércio triangular que predominou no Brasil colonial. Muito bem falado nos meus vídeos, tá? Eu vou deixar o link aí sobre a África antes dos europeus, que eu também chego a abordar isso aí, a América Indígena. Eu abordo essa questão também do Brasil colonial, tá? Então, você fica ligado isso, que é comércio triangular, tá? Vamos passar agora a falar um pouco da idade. A consolidação da idade moderna se dá nisso aí, né? Na questão da escravização moderna, do comércio triangular aqui no Brasil colonial, né? Que dominou com a questão da compra de escravo do traficante na África, da venda do escravo aqui no Brasil, fazendeiro vendendo o açúcar para o traficante de escravo, o traficante de escravo vendendo o açúcar na Europa, é o comércio triangular. Assim o Brasil enriqueceu, né? As grandes fazendeiras, terras enriquecem em cima da mão de obra escrava, do trabalho escravo, né? Produzido toda a riqueza do Brasil com pessoas que sabiam trabalhar na terra, sabiam muito trabalhar na terra, os africanos. Esse era o trabalho na África, né? E o continente africano vai parar no tempo, que lá todo mundo só quer fazer guerra com outro reino para pegar escravos, escravizar o outro e vender para os europeus. É muito rendoso para esses reinos aí. Pessoal, idade contemporânea é uma parte contemporânea que cai muito. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa é que vai dar origem ao habeas corpus, direitos humanos, essas questões de esquerda, de ideologia de direita, esquerda, é criada na Revolução Francesa. Por quê? Porque até essa Revolução Francesa nós tínhamos um Estado absolutista, um Estado feudal que dominava. Quando vem a Revolução Francesa, que é a revolta do terceiro Estado, quem é o terceiro Estado? O primeiro e o segundo Estado né, o alto clero e os nobres, né, que moram em castelos, tudo mais, reis, né, rainha e o clero, a igreja que fazia parte desse poder. E o terceiro Estado era quem? Eram os artesãos, os que tinham pequenos comércio na cidade, que tinham comércio nas cidades, burgos chamado na época, os camponeses, todos esses formavam o terceiro Estado. E eram todos explorados pelo primeiro e segundo Estado, que era o primeiro e segundo Estado era o alto Estado do poder. Então o terceiro Estado, quando se revolta contra eles, tá, e domina, o terceiro Estado toma conta, os burgos, que são hoje os burgueses de hoje, eles tomam conta ali, né? Eles vencem
e há uma interessante com essa união com os camponeses. A Revolução Francesa tem algo interessante, tá? Os burgos se unindo com os camponeses, vai surgir uma parte radical dessa revolução, que são os jacobinos, que são ligados aos camponeses. Esses vão tomar a frente depois da revolução e vão implantar medidas radicais, populares, divisão de terras, né? Tipo a reforma agrária, né? Divisão de terras, tira a terra de nobres, coloca famílias ali de colonos, famílias, né, camponesas ali, desapropria terras, né? Essa questão da propriedade privada, tudo mais, a desapropriação, e é chamado movimento radical. Durou um ano, né, que os jacobinos ficaram no poder. Depois os setores burgueses da Europa, né, da Inglaterra, de outros países ali, né, se reúnem, tá, para fazer uma guerra, tá, para acabar com, tirar os jacobinos de lá. Tá? Após isso aí, né, nós vamos ter depois Napoleão Bonaparte, né, o imperador Napoleão Bonaparte. É interessante que na Revolução Francesa, então, ela deu voz a esses oprimidos. Nisso, passa o terceiro estado ter representação, ainda que seja mínima, mas ele passa a ter representação no parlamento, porque até antes não tinha a representação popular, a representação das classes, né, de artesão, de camponês, não tinha, e passa a ter. Posteriormente, nós vamos ter a Revolução Industrial. A Revolução Industrial só foi possível pelo acúmulo de matéria-prima tiradas, né, da colonização, tanto na África, na América e parte da Ásia, né, na Oceania também, né? Foi tirado tanta matéria-prima, galera, e a Inglaterra fez, então, a Revolução Industrial, tá? Transformou aquela matéria, tinha que transformar aquela matéria-prima em algo, e transformou em fábricas. Aí nasce a Revolução Industrial e a Inglaterra não se interessa mais pela escravidão. A Inglaterra se torna contra a escravidão. Por quê? Porque o escravo não ganha salário. Qual é o objetivo do capitalismo? Mesmo que ele pague pouco, tem toda uma exploração, mas ele dá aquele dinheiro, a pessoa não vai comer o dinheiro, vai ter que gastar, vai usar o dinheiro. Essa é a lógica. Então a Inglaterra, quando faz a Revolução Industrial, ela passa a lutar pela libertação dos escravos. Ela é contra a escravidão. Ela começa a bombardear navios negreiros, que são, né, navios, o tráfico de escravos que persiste levar escravos para a América. Ela começa a bombardear esses navios. Por quê? Porque ela quer a libertação dos escravos, para que esses escravos venham, né, a ser trabalhadores assalariados, ou ter terra, produzir, vender, gerar renda. Essa é a lógica do capitalismo. Então, quando a Inglaterra ela se volta contra a escravidão, não é por questão humanitária, é por questão de um novo sistema chamado capitalismo, o capital. O capital trabalha, né, paga o salário, o trabalhador pega aquele salário para sobreviver, né, ele vai gastar, ele precisa comer, né, ele precisa se vestir, essa é a lógica. Então foi isso aí, tá, que vocês têm que entender como se dá o processo da Revolução Industrial. Acúmulos de matérias-primas, de muito trabalho, escravos, de colonização, tirar riquezas de 3 continentes, né, da África, América e parte da Ásia, que foi tirada muita riqueza. E esse acúmulo permitiu que a Inglaterra, como a Inglaterra, não que ela tinha mais colônias que todos, não. A Espanha tinha muitas colônias. Só que tanto Espanha e Portugal tinham altas dívidas com a Inglaterra. E também a Inglaterra, né, ganhava muito em juros nessas dívidas, quando eram pagadas as dívidas. Né, e se permitiu que a Inglaterra, né, acumulasse muita matéria-prima. Né, muito que permitiu a Revolução Industrial. Nesse processo da primeira Revolução Industrial, nós vamos ter surgimento da ferrovia, né, a máquina a vapor. Tá? Depois nós vamos ter o segundo processo da Revolução Industrial, que vai nos levar, né, ao surgimento do avião, o surgimento de carros, e inclusive o uso do avião
como arma de guerra, como foi usado na Primeira Guerra Mundial. Justamente essa revolução industrial, primeira e segunda, criou rivalidades na Europa, onde a Alemanha e Itália só veio se unificar no século XIX. E a Alemanha, quando se unificou, ela se tornou uma superpotência. E quando ela torna-se a superpotência, ela quer competir com a França e com a Inglaterra. Nisso vai dar o desequilíbrio que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Tá? Esse desequilíbrio do imperialismo vai. E nesse mesmo tempo que rola a Primeira Guerra Mundial, rola a Revolução Russa. A Revolução Russa, a união dos camponeses com os trabalhadores da cidade, poucos trabalhadores que existiam, né? Que tinha poucas fábricas na Rússia, lembrando que a Rússia ainda vinha de um estado atrasado, feudalista, né? De imperadores, e ela estava recém na transição para o capitalismo, ela não chegou a passar para o capitalismo, ela estava na transição quando houve essa revolução, tá? Que os bolcheviques, né, tomaram ali o poder. Mais tarde, né, nós vamos ter a ascensão de Stalin, né, que muda até o sentido da revolução, muito bem falado nos meus vídeos aqui sobre esse assunto, tá? E nós vamos ter, então, a consolidação da Revolução Russa. Então tem a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha, né, é a grande perdedora dessa guerra, na Primeira Guerra Mundial, e por sofrer muitas restrições, né, a Alemanha é obrigada a pagar altas dívidas, perde territórios, e isso vai levar depois ao surgimento do nazismo. Né? Nós vamos, essa questão aí né, vai levar a Segunda Guerra Mundial. O mais interessante é o surgimento do nazismo, que nasce e surge com a questão do revanchismo, né, da humilhação que a Alemanha tinha sofrido na Primeira Guerra Mundial. Tem todo um clima que se cria, com crises econômicas, com a Bolsa de Valores de Nova York. Em 1929, a crise da Bolsa de Valores de Nova York vai afetar o mundo capitalista e vai piorar mais a situação da Alemanha, que já vinha sofrendo, né, com essas questões aí econômicas, por causa que estava pagando altas dívidas aos vencedores da guerra. Então, quando mistura tudo isso, a Alemanha entra num caos absoluto, econômico, e nesse meio tempo nós temos tanto de um lado chamada extrema esquerda, né, a extrema esquerda, o movimento comunista muito forte, e a extrema direita, que é o nazismo, né, e tudo mais isso aí. Os empresários alemães, com medo, né, de que pudesse acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na Rússia, né, uma revolução comunista, eles vão apoiar o partido nazista, porque falava em ordem, moralismo, as suas ações eram violentas, então eles queriam um pulso forte. Tá? Aí, então, nós vamos ter a ascensão do nazismo, do surgimento de Adolf Hitler, né, todo nesse contexto, e vamos ter a Segunda Guerra violenta, né, a Segunda Guerra Mundial, onde vamos ter a união da Alemanha, Japão, Itália, né, a aliança do eixo, e do outro lado, né, Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética. Interessante que ali nós tínhamos, na Segunda Guerra, uma união antagônica, comunistas, né, e capitalistas juntos, porque o inimigo era a Alemanha nazista, que comprou guerra por dois lados, né? Tanto para o lado ocidental da Europa, como para o lado do leste da Europa, onde, lembrando que Hitler rompeu o pacto de não agressão com Stalin, né? Onde ele coloca suas tropas contra a Rússia, né, contra a União Soviética, vai para o leste, invade o leste europeu e vai atacando vários países e vai atacar a Rússia, né? Só vai mudar o cenário em Stalingrado, dentro da Rússia, né, onde vai haver uma reação russa, né, incrível. Né? Os russos fizeram a questão usaram a tática da terra arrasada. Aquela, né, a tática de quando vai recuando, o inimigo vai vindo,
destrói tudo, destrói fábrica, desmonta tudo, não deixa nada para o inimigo. E essa tática funcionou, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, compreendam, tá? Isso, mais especificamente, eu tenho nos meus vídeos, tá? Vocês poderão estar conferindo nos vídeos do meu canal, os demais vídeos. Mas vocês se liguem nisso. São conteúdos pontuais que caem, tá? Depois desse período, quando a Alemanha nazista perde a guerra, vem o período chamado Guerra Fria. Por que o nome Guerra Fria? Porque nunca houve contato direto de guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Houve apoios, competições de um lado para o outro, né? Nós tivemos a guerra do Vietnã, onde a União Soviética apoiou o Vietnã do Norte, tá? E os Estados Unidos lá combateu o Vietnã do Norte e perdeu a guerra, tá? Nós tivemos vários confrontos ideológicos, muita propaganda houve no período da Guerra Fria, lembrando que foi a era da espacial, né, onde começa, né, a União Soviética lança o primeiro satélite, né, no espaço, depois os Estados Unidos contra-ataca, né, indo à Lua, levando o homem à Lua, e assim por diante, há muitas competições em filmes, né, os Estados Unidos faziam muitos filmes mostrando os soviéticos como os, né, monstros, né, pessoas anti-humanas, pessoas perigosas. Os soviéticos também faziam filmes também negativos, mostrando o lado bem negativo do capitalismo. Então existia bem rivalidades aí, tá? E o fim da Guerra Fria se dá nessa competição, né, de muito gastos com armas e tudo mais. A União Soviética ela vai ter com esses gastos militares excessivos e tudo mais, vai afetar a questão econômica, vai ter problemas sociais e ela vai buscar a abertura. Gorbachev foi o, né, da União Soviética, ele foi o responsável pela abertura da União Soviética e que vai se dando fim desse bloco comunista, da própria União Soviética. Depois Gorbachev sofre praticamente indiretamente um golpe né, do Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin ele era uma figura muito forte dentro da Rússia, mas dentro da União Soviética não. E Gorbachev era muito forte dentro da União Soviética. E ele estava costurando, né, essas aberturas aí, conversando, quando o Boris Yeltsin, então, toma a frente e definitivamente separa a Rússia das repúblicas. Então, ao fim das repúblicas, então acaba tendo fim da União Soviética e a Guerra Fria chega ao fim, tá? E nós vamos entrar num contexto onde os Estados Unidos se torna realmente uma grande ali potência, fica o único país ali, né, naquele momento do fim da Guerra Fria, que era um país mais forte economicamente, militarmente. Mas depois nós vamos ter aí a China crescendo muito, muito, economicamente, e hoje também militarmente, se torna rival também da União dos Estados Unidos, e a Rússia, a volta da Rússia como uma potência, né? A Rússia volta para o cenário, tá? Como uma grande potência militar, né? Trazendo o seu passado glorioso, ela se reergue e se rivaliza com os Estados Unidos, que nós estamos vendo hoje, né? As questões da Rússia com a Ucrânia, né? Todos esses conflitos e tudo mais, com a OTAN também junto, né? Onde a OTAN apoia a Ucrânia. Nós estamos vendo todas essas rivalidades. Lembrando que a Ucrânia era uma república da Rússia, né? Ou seja, ela fazia parte da União Soviética. E a questão da Ucrânia querer fazer parte da OTAN é um dos motivos do conflito entre Rússia e Ucrânia. No Brasil, né, nós tivemos a era Vargas, tá? Lembrando que Getúlio Vargas, no primeiro momento, ele chega ao poder, né, derrubando a chamada República Velha dos Coronéis, né, onde ele implanta depois uma ditadura do Estado Novo. Depois ele é derrubado quando, né, depois da Segunda Guerra Mundial, como o Brasil teve uma participação, né, na libertação da Itália, nessa guerra
era no governo do Getúlio, e como foi uma guerra contra o totalitarismo, contra a ditadura, houve uma pressão política para que Vargas fosse afastado, que não havia mais sentido manter uma ditadura, já que o Brasil participou junto com uma aliança contra uma ditadura, né, que era lá o nazismo e tudo mais. Então, Getúlio é derrubado, tá? Só que interessante, depois que Getúlio, em 1950, ele volta e é eleito, tá? Ele é eleito por tudo que o Getúlio tinha feito, né? O Getúlio marcou na história do Brasil, né? Ele fez ali uma revolução industrial mais centrada no centro do país, ali no sudeste, na região sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo ali. Fortaleceu nossas indústrias nacionais, né? Organizou o mundo do trabalho, criou a carteira de trabalho, né? A questão do voto para a mulher, tudo isso fez do Getúlio ser até conhecido como os pais dos pobres. A era varguista, né, a era populista, durou até o período de João Goulart, depois, com a ditadura militar, né, com o golpe militar, se acaba ali a era Vargas. O Brasil vai ter 21 anos de ditadura, mas também eu tenho meu vídeo específico sobre esse assunto. Então, a minha dica de história foi essa aí, né, galera? Se ligue nesses assuntos, tá? Inteligência artificial, né, questão tecnológica, são questões que vai também estar sendo abordada, com certeza aí, né, a revolução tecnológica aí, se ligue também nisso aí, tá? Esses são os assuntos importantes, tá? Eu vou estar deixando links de vídeos do meu canal mesmo na descrição ali, mas você também poderá estar abrindo o meu canal e pesquisando e vendo os vídeos que vão te ajudar muito. Eu espero que eu tenha contribuído com essa minha dica aqui, e peço aí que você, se ainda não se inscreveu, deixe seu like e se inscreva no meu canal.